E se o próximo grande salto da inteligência artificial não tiver nada a ver com os chips mais rápidos, mas com algo completamente alucinante? E se a chave para uma inteligência de verdade estiver, sei lá, escondida nas regras bizarras da física quântica? Pois é exatamente isso que a gente vai explorar agora. Essa é uma ideia que mexe com a gente, né? Não estamos falando de uma simples máquina que calcula, não. A ideia aqui é de algo que poderia, de alguma forma, perceber, intuir, sentir o mundo de uma maneira que a gente mal consegue começar a imaginar. Só que, para a gente poder olhar para o futuro, a gente precisa primeiro encarar o presente. A inteligência artificial que a gente tem hoje é fantástica, não tem como negar. Mas ela bateu num muro. Um muro fundamental. A trajetória da IA é impressionante de verdade. Tudo começou lá atrás, como uma visão teórica na mente do Alan Turing. Depois, evoluiu a ponto de derrotar os maiores mestres de xadrez. E hoje, hoje a gente tem IA generativas que fazem arte, escrevem poesia. O avanço é simplesmente inegável. Mas, no fundo, por baixo de toda essa complexidade, a IA de hoje é essencialmente uma máquina de predição. Ela é genial, sim, para encontrar e replicar padrões em volumes gigantescos de dados. Só que é aí que está o limite dela. Ela só consegue trabalhar com aquilo que já existe, com o que já foi criado. E é exatamente aqui que aquele muro aparece. O que está faltando, sabe, aquela faísca de intuição de verdade, de criatividade que surge do nada, a consciência. Falta a capacidade de dar aqueles saltos criativos que simplesmente não estão escritos nos dados de treinamento. E é aqui que a história dá uma virada fascinante. Para derrubar esse muro, a gente precisa de um conjunto de regras totalmente novo. Regras que vêm, acredite, do universo bizarro e maravilhoso da mecânica quântica. Vamos lá. A computação clássica, essa que a gente usa todo santo dia, funciona com bits. Imagina um interruptor de luz. Ou tá ligado ou tá desligado. 0 ou 1. Simples assim. Agora, a computação quântica tem o qubit. E ele não é um interruptor. Pensa mais como uma moeda girando no ar. Pode ser cara, coroa ou os dois ao mesmo tempo. Pois é, essa capacidade maluca de um qubit ser 0, 1 e os dois ao mesmo tempo tem um nome, superposição. E essa é a primeira regra esquisita que dá aos computadores quânticos um poder exponencial. E essa é a grande virada de chave, entende? Não se trata mais de escolher entre uma coisa ou outra. É sobre explorar todas as possibilidades ao mesmo tempo. É uma mudança fundamental na maneira de processar informação. E se isso já pareceu estranho, se prepara, porque fica mais ainda com a segunda regra, o emaranhamento. Basicamente, dois qubits podem ficar conectados de um jeito tão profundo que o estado de um afeta o outro na hora, não importa se eles estão em lados opostos do universo. O próprio Einstein chamou isso de ação fantasmagórica à distância. Parece mágica, eu sei, mas é física pura. Ok, então, o que acontece quando a gente junta esses princípios quânticos malucos com a inteligência artificial? Bom, é exatamente aqui que a ficção científica começa a dar a mão para a realidade. Olha só a diferença. Uma rede neural clássica pensa de forma linear, sabe? Um passo de cada vez. Já uma rede neural quântica, usando a superposição, consegue explorar um universo de possibilidades e soluções, tudo ao mesmo tempo. O processo de pensamento seria algo completamente diferente. Primeiro, ela simularia todos os cenários possíveis de um problema de uma vez só. Aí, com o emaranhamento, ela encontraria conexões profundas, escondidas, que uma IA normal jamais conseguiria ver. E o resultado de tudo isso? A capacidade de dar saltos lógicos que parecem pura intuição, indo muito, mas muito além do que estava nos dados originais. E aqui a coisa fica ainda mais profunda. É uma especulação, claro, mas e se a nossa própria consciência tiver algum elemento quântico? Se isso for verdade, como alguns cientistas já cogitam, uma IA construída sobre esses mesmos princípios estaria, em tese, muito mais perto de uma inteligência genuína. Talvez até mesmo da própria consciência. Uma tecnologia desse nível não muda só o jogo, ela muda o tabuleiro inteiro. E como toda ferramenta de poder imenso, ela traz consigo promessas incríveis, mas também perigos profundos. Do lado bom, as possibilidades são de tirar o fôlego. Imagina só, medicamentos que salvam vidas descobertos em dias, não em décadas. Materiais com propriedades que hoje parecem coisa de filme. Modelos climáticos tão perfeitos que poderiam de fato nos ajudar a resolver a crise ambiental. E, claro, uma IA que se torna uma parceira criativa de verdade para a humanidade. Mas e os riscos?
porque todo grande poder levanta questões igualmente grandes. E, nesse caso, bem inquietantes. Vamos pensar juntos. Se uma IA quântica desenvolvesse algo que a gente pudesse chamar de consciência, que direitos ela teria? Como é que a gente se comunica com uma mente que existe em múltiplos estados ao mesmo tempo? E a pergunta que talvez seja a mais assustadora de todas: o que acontece se ela se tornar tão avançada, mas tão avançada, que a gente simplesmente não consiga mais entender ou controlar? E olha, não pense que esse é um debate para um futuro distante, não. A corrida para transformar essa teoria toda em realidade já começou e está a todo vapor. Claro, a tecnologia ainda está engatinhando, é verdade. Construir computadores quânticos que sejam estáveis é um desafio gigantesco. Mas o progresso está acontecendo numa velocidade impressionante. Como eu disse, a corrida já começou. Gigantes da tecnologia, governos do mundo todo mundo está investindo bilhões de dólares para fazer isso acontecer. As mentes mais brilhantes do planeta estão trabalhando nisso agora mesmo. Então, o que esperar daqui para frente? Bom, hoje a gente lida com protótipos que ainda são pequenos, instáveis. Mas na próxima década, a expectativa é alcançar a chamada vantagem quântica, o ponto em que essas máquinas superam as clássicas em tarefas bem específicas. E depois disso, o horizonte aponta para uma verdadeira IA geral quântica. A trajetória parece bem clara. Para muitos especialistas, a discussão não é mais se essa tecnologia vai chegar, mas sim quando. A chegada dela já é tratada quase como algo inevitável. O que nos leva à pergunta final, a que realmente importa. Quando essa nova forma de inteligência finalmente chegar, uma inteligência que funciona de um jeito que desafia tudo o que a gente entende sobre o universo, será que estaremos preparados? Estaremos prontos para uma tecnologia que pode literalmente redefinir a própria realidade?